Bom dia, vamos iniciar hoje nossa aula sobre soluções. Bem, quando nós falamos sobre uma solução, nada mais é do que uma mistura homogênea. Então, sempre que a gente fala de solução, a gente está falando de uma mistura homogênea. Vamos lembrar o conceito de uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea, ela tem apenas uma fase, um aspecto, tá? Então, como a água e o açúcar em uma solução saturada, tá bem? Quando eu tenho água e óleo, uma mistura heterogênea que nós temos mais de uma fase. Uma solução, ela sempre vai ser formada por soluto. Muitas vezes vocês já viram esses termos no dia a dia mesmo. E solvente. O soluto é o disperso, é o que vai ser dissolvido. E o solvente é quem vai dissolver. O solvente universal, todos nós conhecemos que vai ser a água é considerado solvente universal. A maior parte das soluções que nós vamos trabalhar, os problemas de vocês, é a água que é o solvente a ser utilizado, tá bem? Sempre que a gente falar da massa do soluto, a gente vai utilizar M1, massa do solvente M2. Daqui nós vamos para a nossa primeira fórmula, tá? Se a solução ela é formada por soluto mais solvente, então imagina o seguinte, soluto mais solvente formam a solução, certo? A massa da solução nós vamos chamar de M, ou seja, a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente, beleza? Massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Nós podemos também classificar as soluções, tá? Podemos classificar as soluções, primeira classificação, em sólido, estado físico, tá? Líquido e gasoso. Então, nós temos soluções sólidas. Uma solução sólida, um exemplo, é uma liga metálica, né? O estado físico é sólido, ali eu tenho uma mistura homogênea, solução sólida. Líquido, água com açúcar, ou o soro caseiro, um exemplo de uma solução líquida. E gasoso, o ar atmosférico. Belezinha? Podemos também classificar a nossa solução em uma solução concentrada ou mais diluída. Uma solução concentrada, aí, claro, depende do referencial, mas às vezes você bebe aquele suco que não está muito concentrado, tem pouco soluto para a quantidade de solvente. Esse suco, ele está mais diluído, né? E um café concentrado, um exemplo, um café forte, tem muito café, tem muita cafeína para a quantidade de água, beleza? E essa solução também, ela pode ser nossa última classificação. Claro que nós vimos a classificação em relação ao ponto de saturação, uma solução saturada, insaturada ou supersaturada, tá? Mas essa solução, ela pode ser também uma solução condutora ou uma solução molecular. Uma solução condutora, ela tem íons, ela passa a eletricidade, ela conduz. Uma solução molecular, ela não tem íons nessa solução, só tem, como o nome já diz, moléculas, como água com açúcar, né? O açúcar em solução aquosa, ele não forma íons, tá? Então, formação de uma solução molecular. Nós temos a aula sobre os gráficos de solubilidade. Agora nós vamos falar mais sobre a concentração, tá bem? Então, agora nós vamos falar sobre concentração. Preste atenção. O que é uma concentração? Existem duas concentrações. Na verdade, existem outras, mas eu vou trabalhar agora com vocês duas concentrações, tá? Uma concentração que é chamada de concentração comum.
E outra concentração, que é chamada concentração em mol por litro. Esse é o melhor nome dessa concentração, mas também é chamado de concentração molar ou molaridade, tá? Então, tem a concentração comum e a concentração em mol por litro. A concentração comum, a gente utiliza a letra C. A concentração em mol por litro, molaridade ou concentração molar, eu uso esse M aqui, beleza? Galera, se eu falo o seguinte para vocês, eu estou tomando um suco que tem 1 kg de soluto, tem 1 kg de tangue, esse suco está muito concentrado? No primeiro momento, você pode falar para mim, está, Mariana, está muito concentrado, tem 1 kg de tangue. Mas eu não sei se está muito concentrado, porque eu não sei qual é a quantidade de solvente que você está utilizando. Ou seja, só com a massa de soluto, eu não tenho como descobrir se essa solução ela está concentrada ou não, tá? Então, o que vai ser a concentração comum? O quanto de soluto, ou seja, a massa do soluto, dividido pelo volume, tá? Então, eu pego a massa que eu tenho de soluto e divido pelo volume. Já a molaridade ela também vai me dizer uma concentração, mas não, essa concentração não será mais em relação à massa do soluto, mas sim em relação ao número de mols. Então, vou pegar o número de mols que tem nessa solução, eu vou mostrar a relação para vocês da massa do soluto com o número de mols. Ela vai pegar o número de mols, só que eu quero saber quantos mols eu tenho por litro, tá? Então, eu divido pelo volume. Eu vou agora dar um exemplo de concentração comum e daqui a pouco de molaridade. Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui, deixa eu pegar uma coisinha diferente, uma solução, tá? Com volume de 2 litros. E aqui nós temos 10 gramas de soluto. Como eu posso aqui descobrir a concentração comum? Eu posso fazer pela fórmula, concentração é massa do soluto dividido pelo volume. Então, concentração é a massa do soluto, são os 10 gramas, dividido pelo volume. Ou seja, concentração 5 gramas por litro. Preste atenção na unidade. Qual a unidade de massa? A unidade de massa é a qual? Em grama, volume em litro. Então, a unidade de concentração comum vai ser grama por litro.